Bem-vindos, essa é a aula número 5 do curso de Hidrogeoquímica de Bacias Hidrográficas e hoje nós vamos ver o ciclo do oxigênio. Nós já vimos o ciclo do carbono, hoje veremos o ciclo do nitrogênio, o do oxigênio, depois veremos o nitrogênio e o fósforo, assim fecharemos os nossos ensinamentos sobre os grandes ciclos biogeoquímicos. A importância do oxigênio é muito fácil de demonstrar. Prenda a respiração por 30 minutos e você vai entender de uma forma definitiva qual a importância do nitrogênio nas nossas vidas. Atualmente, o nitrogênio o oxigênio é o segundo gás em concentração na atmosfera. O primeiro é o nitrogênio, depois o oxigênio, depois o carbono. Atualmente, a atmosfera é composta de 21% de oxigênio e cerca de 78% de nitrogênio, N2. Como nós vimos na aula passada, os dois processos que regulam o ciclo do carbono a curto prazo são fotossíntese e respiração. E há um acoplamento entre carbono e oxigênio através da fotossíntese e da respiração desses dois processos. Na fotossíntese, moléculas de CO2 reagem com a água, ou seja, com a luz do sol, com a energia que vem do sol, eu quebro essa molécula de água, coloco um hidrogênio aqui na molécula de CO2 e formo um açúcar simples, uma glicose, e como subproduto dessa reação, a célula produz oxigênio. No processo de respiração, o processo de respiração nada mais é que uma oxidação de um açúcar. Então, o açúcar reage com o oxigênio, produzindo energia e formando CO2 mais água. Dessa forma, existe um acoplamento entre o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Então, esses dois processos que foram tão importantes, que são tão importantes para regular a concentração de carbono no sistema terrestre, também são extremamente importantes para regular a concentração de oxigênio, principalmente na atmosfera. Um outro processo que regula as concentrações de oxigênio na atmosfera, só que esses processos são processos a longo prazo, que também são efetivos no ciclo do carbono, é o intemperismo de uma série de minerais, ou é a oxidação de uma série de minerais. Nesses processos de oxidação há um consumo de oxigênio. Por exemplo, nas atividades de vulcanismo, uma quantidade muito grande de enxofre é lançada na atmosfera, e esse enxofre na atmosfera reage com oxigênio, formando ácido sulfúrico. Então, SO2 reage é oxidado por oxigênio, formando ácido sulfúrico. As rochas sedimentares, que têm uma grande quantidade de carbono, que são as rochas precursoras do petróleo, se expostas à atmosfera, também serão oxidadas pelo oxigênio e formarão CO2. Finalmente, eu acho que em termos de importância, esse é o processo mais importante, que é a oxidação de um composto de ferro e enxofre pelo oxigênio, formando pirita. Pirita é conhecido como ouro de tolo, é um mineral cor de ouro, mas que basicamente é formado por hidróxido de ferro e como produto nós temos a formação de ácido sulfúrico. Outra reação importante é a formação da ferrugem, ou seja, a oxidação do ferro 2, passando de ferro 2 para ferro 3. Isso ocorre naturalmente na natureza, a gente pode ver a formação de ferrugem em todo lugar, e todos esses processos retiram oxigênio da atmosfera. Muito bem, aqui é uma fotografia de um depósito de minerais de ferro. Vocês podem ver, formam essas bandas aqui ferruginosas. Esse é o típico exemplo de oxidação do ferro 2 para ferro mais 3 por oxigênio. E como nós vamos ver mais no fim da aula, essas rochas foram muito importantes para contar uma história muito interessante do nosso planeta.
Os minerais de ferro, por exemplo, em Minas Gerais tem o Itabirito, que é uma região de Minas que produz esses minerais ferruginosos que são economicamente muito importantes. Talvez seja interessante a gente rever como que a fotossíntese e a respiração celular podem controlar a concentração de oxigênio na atmosfera. Olha, se eu produzo uma matéria, um carboidrato, um açúcar, e essa matéria orgânica, de uma certa forma, não é exposta ao oxigênio, ela não é oxidada. Ela não sendo oxidada, eu não consumo oxigênio. Não consumindo oxigênio, ele fica livre na atmosfera. E uma forma que a Terra pode esconder, entre aspas, essa matéria orgânica é através da formação de petróleo, por exemplo, ou de xisto bituminoso, né, que é o carvão. O carvão a partir dessa matéria orgânica que foi prensada, né, geralmente é formada a matéria orgânica formada nesses corpos d'água, ela deposita aqui. Com o tempo, esses corpos d'água são assoreados, cobertos por sedimentos, acaba se formando, as rochas acabam se formando várias camadas, e nesse processo de pressão dessas rochas acima, acaba se formando o carvão coque, o carvão bituminoso, o carvão de origem geológica, não esse carvão que você usa para fazer picanha no final de semana. E esse carvão essa matéria orgânica ao longo do tempo forma também petróleo, né? Você tem os gases, você tem a formação de carvão e a formação também do óleo, do petróleo. Então aqui é uma ilustração de como essa matéria orgânica foi sendo depositadas no fundo do oceano por subsidiência, como a gente já viu numa aula. Essa matéria orgânica morta é transportada aqui para camadas mais profundas e com o tempo se forma o petróleo. Então, dessa forma, essa matéria orgânica, que seria decomposta utilizando uma molécula de oxigênio, ela não fica exposta ao ar. Dessa forma, eu acabo salvando uma molécula de oxigênio de ser consumida na atmosfera. Eu acho que pouca gente sabe disso, a concentração de oxigênio está diminuindo. Desde 1985 foi observado que uma diminuição constante na concentração de oxigênio. Essa unidade per meg, ela significa concentração de oxigênio em relação a NO2. Mas esse detalhe não é importante agora. O importante é observar que essas concentrações vêm decrescendo. E um dos motivos que ela vem decrescendo é justamente a queima de combustível fóssil. Quando eu queimo combustível fóssil, a queima não é completa, não é tudo que é produzido, tudo que é queimado vai na forma de CO2. Ainda é jogado na atmosfera matéria orgânica na forma um pouco mais complexa, e essa matéria orgânica é oxidada pelo oxigênio. Então essa oxidação do oxigênio, essa oxidação dessa matéria orgânica que está sendo relançada na atmosfera, vem diminuindo a concentração de oxigênio na atmosfera. Só que essa diminuição é muito lenta, ela não afetará a nossa vida em um prazo tão curto, e nesse sentido o aumento da concentração de CO2 é muito mais vigoroso e muito mais importante para as mudanças climáticas que têm acontecido. Importante ressaltar que nem sempre foi assim. Antes simplesmente não tinha oxigênio na atmosfera. E qual que é a importância disso? O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que sem oxigênio nós provavelmente não estaríamos aqui, porque a maneira com que os organismos conseguiam energia quando não havia oxigênio suficiente, oxigênio livre suficiente na atmosfera, era através de reações de oxirredução fotossintetizantes que produziam uma quantidade de energia muito grande. Muito pequena, muito menor que a fotossíntese. Então,
os organismos já tinham desenvolvido a capacidade de captar a luz do Sol para fornecer energia para uma reação química, só que o aceptor final de elétrons não era o oxigênio, era um outro elemento. E o oxigênio é extremamente eletronegativo, ele adora elétrons. E como ele tem uma afinidade muito grande por elétrons, quando ele se coloca como aceptor final de elétrons na reação de fotossíntese, ele produz uma quantidade muito maior de energia. Então, esses organismos nunca chegaram a desenvolver uma complexidade muito grande, porque simplesmente eles não tinham energia para tal. Eles eram unicelulares, procariotas, que ficavam boiando na tal da nossa sopa primordial, né? E o planeta aqui é uma ilustração de como aconteciam e acontecem ainda hoje esses organismos, esses micro-organismos que usam outros aceptores finais de elétron não foram extintos, né? Então tem, por exemplo, tem organismos que eles reduzem o CO2 através do hidrogênio. O doador de próton é o hidrogênio e o receptor e o aceptor final de próton é a água. Quanto mais alto eu subo nessa escada, mais energia eu gero. Então essa transformação é que gera menor energia. Outro processo muito conhecido no fundo dos lagos e oceanos é a metanogênese, né? É que o CO2 é reduzido por uma molécula de hidrogênio, formando CH4, que é uma molécula orgânica, e o aceptor final de elétrons é a água. Aqui na redução do sulfeto, o CO2 é reduzido pelo sulfeto, que é o doador de elétron, e o aceptor de elétron é ácido sulfúrico, formando um carboidrato. Esses três processos são fotossintetizantes, a energia vem da luz solar, mas é uma fotossíntese anóxica, é uma fotossíntese que não tem o oxigênio como aceptor final de elétrons. Nessa reação, o ferro 2 reduz o CO2, esse é o doador de elétrons, esse é o aceptor final de elétrons, esse composto de ferro, formando aqui um carboidrato. Do manganês é basicamente a mesma coisa, o manganês é o doador do elétron e esse óxido de manganês é o aceptor final de elétrons, formando então manganês CO2, formando um carboidrato. Finalmente, no processo de denitrificação, onde NO2 passa a NO3, aqui eu só vou mostrar uma parte da equação. CO2 é reduzido pelo NH3, que é o doador de elétrons, sendo o NO2 o aceptor de elétron, formando aqui um carboidrato. E finalmente a fotossíntese, que utiliza oxigênio como aceptor final de elétrons. CO2 mais água capta a luz solar, fornece energia para que essa molécula de água seja partida, um hidrogênio é encaixado aqui na molécula de CO2, se forma um carboidrato, e o aceptor final dessa reação, o subproduto dessa reação é o oxigênio. Então, quanto mais eu subo nessa escada, mais energia é gerada. Então, antes do advento da fotossíntese utilizando esse oxigênio, os organismos viviam dessa forma, gerando uma energia muito menor e não podendo, assim, evoluir para formas mais complexas. Até que, um belo dia, essas bactérias roxas, que tem um metabolismo que eu acabei de descrever, CO2 mais hidrogênio formando um carboidrato mais água, esse aqui é o doador de elétrons, esse aqui, a água é o aceptor final de elétrons, e essas bactérias verdes sulfúricas, o H2S é o redutor, eles reduzem o CO2 formando um carboidrato e o aceptor final de elétrons é o ácido sulfúrico. Essas duas moléculas, esses dois organismos acabaram por transferência horizontal de genes, formando um terceiro organismo que foi o primeiro organismo que fez fotossíntese utilizando oxigênio como aceptor final de elétrons. E
Isso aconteceu porque as bactérias provavelmente tiveram uma conjugação e trocaram o seu material genético, capacitando um novo tipo de fotossíntese que utilizasse oxigênio como aceptor final de elétrons. E essa bactéria são conhecidas como as cianobactérias, essa cor verde linda que vocês estão vendo aqui, são os organismos que se formaram há 3.200 milhões de anos atrás e começaram devagarzinho a fotossintetizar utilizando oxigênio como aceptor final de elétron, o oxigênio sendo liberado aqui no meio líquido ou para a atmosfera. Com o tempo, aqui olha, é a concentração de oxigênio, hoje essa é a concentração que nós temos atualmente, 21%. Esse processo começou há 3,2 milhões de anos atrás, teve, depois de 2,5, um aumento bastante considerável, depois ficou estável por mais ou menos 1 milhão de anos, e finalmente aumentou até chegar a 21%. Esse evento aqui foi o evento chamado a Grande Oxidação, ou seja, a atmosfera passou a ter uma quantidade suficiente de oxigênio para um poder oxidativo muito grande. E esse foi o novo salto que deu, que foi o evento da oxigenação durante a primeira fase do Proterozoico. E desde então nós atingimos esse nível 21%, como eu mostrei numa outra transparência, devagarzinho essa concentração vem decrescendo por causa principalmente da emissão de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis na atmosfera. Eu esqueci de dizer, mas também provavelmente por causa da exposição de minerais devido ao processo de erosão, minerais esses que são oxidados também pelo nitrogênio. Voltando àquela figura, uma das formas que os geobiólogos entenderam como esse processo fotossintético se formou na Terra foi quando eles começaram a apreciar esses ferros reduzidos. A pergunta é, mas quem que reduziu esse ferro? Para reduzir ferro eu preciso de oxigênio. Da onde veio o oxigênio? Então essas rochas foram super importantes para contar a história da vida no nosso planeta. Com o aumento do oxigênio através da história da Terra, o biovolume, ou seja, a massa dos organismos, foi aumentando. A complexidade foi possível. Foi possível porque o oxigênio, na fotossíntese, produz uma grande quantidade de energia. A biomassa dos produtores primários aumentaram muito. Essa biomassa dos produtores primários aumentando muito, deu chance para que os produtores secundários também aumentassem a sua massa, e esse aumento de biovolume acabou repercutindo por toda a cadeia trófica. Então, um evento crucial na vida desse planeta foi o aparecimento dessas cianobactérias que começaram a produzir oxigênio de uma forma tal que a atmosfera ganhou um poder de oxidação muito maior. As plantas conseguiram fazer uma fotossíntese utilizando oxigênio, o que fez com que a biomassa primária na Terra aumentasse enormemente, dando condição a formas mais complexas de vida. Então, além de a gente descender de um indivíduo só, o tal do Luca, lá na sopra primordial, como nós vimos na primeira aula, aqui é um outro ponto muito importante na história da Terra. Nós só existimos por causa de uma bactéria, por esse grupo de bactérias chamado cianofícias. Se não fossem essas cianofícias a produzir oxigênio, provavelmente a vida na Terra seria muito mais simples, seriam procariotas boiando em algum líquido, né? Meio se movendo ao acaso, a vida seria muito mais simples na Terra. Por que surgiu essas bactérias? Que forças da evolução que fizeram com que essas bactérias surgissem é uma questão de $1 milhão, que essa é a busca da essência da vida. Essa aqui é uma árvore da vida, né? Então o tempo vai aqui de 4 milhões de anos ao presente para esse lado e 4 milhões de anos até hoje para os dois lados. Aqui são esses dois lados, ó.
4 milhões de anos, hoje. 4 milhões de anos, hoje. Aqui são os organismos que começaram lá atrás, as bactérias, né? E a fotossíntese surgiu mais ou menos por aqui, assim. Depois que a fotossíntese surgiu, a vida começou a se tornar mais complexa e começaram a aparecer os eucariotas, que são as células que têm um núcleo atômico. Depois apareceram as plantas, os fungos, os primeiros animais, os primeiros vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, pássaros, finalmente os mamíferos e finalmente, mais ainda, o homem, né? Quer dizer, nós entramos na Kombi agora e apesar de ter entrado na Kombi só agora, nós já estamos querendo sentar na janelinha, porque o estrago que a gente vem fazendo nessa árvore da vida aqui é imensamente grande. Então essa árvore da vida, vendo essa complexidade toda, é um bom ponto de pensamento, um bom ponto de reflexão para ver o papel do ser humano na natureza. Eu termino essa aula, que foi uma aula curta, com este vídeo sobre a grande oxidação que as cianobactérias promoveram. Por favor, assistam esse vídeo, que é muito interessante e completa muito bem a aula de hoje. Esse é um slide que eu vou mostrar numa outra aula, mas eu termino a aula aqui. Agradeço a atenção de todos. Por favor, não esqueçam de assistir o filminho e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de dar like lá no YouTube para eu ficar famoso. Um abraço a todos e até a próxima.